passada eu falei para trazer um objeto pequeno. Estão lembrados? Pode arranjar aí em casa, dá tempo. Pode procurar um objeto pequenininho, tá? Pode ser qualquer coisa simples aí. Aí Celso, Simone, Erenice, Simone acho que não estava na outra aula. Pegue um objeto pequeno, assim, de um tamanho de 5 a 5 centímetros. Eu peguei o meu São Francisco de Assis, ó, pequenininho. Bem micro, né? Vamos ver. Esperar enquanto o pessoal... Nossa, o da Karina é muito pequeno, né, Karina? Um objeto pequeno. Legal, legal. Um objeto pequeno, isso. A gente vai fazer uns exercícios. Legal, Erenice, legal. Vou esperar o pessoal ir entrando aí pra gente começar. Vamos ver, Celso, Simone, Rita. Daí, se possível, Rita, Maria Tereza, se puderem abrir a câmera, vai ajudar também. Pra gente poder ver se estão conseguindo fazer, acompanhar. Temos duas Simone. Olha que legal, bem-vindas. Bem-vindas. Bom, deixa eu ver. Simone, legal, muito bom. Aí vou pedir para que vocês ou tenham uma cadeira. Na aula passada eu pedi para as pessoas se elas puderem deixar um lugarzinho onde elas possam se deitar depois, porque eu vou conduzir uma prática também, para vocês deitarem e fazerem um relaxamento. Ah, Ana, que bom, conseguiu. Que bom, que bom. Que bom. Estava preocupada que algumas pessoas não estavam conseguindo acessar. Bom, acho que vou conseguir então. Já tô vendo vocês todos. Coloquei uma televisãozinha grande aqui para ver todo mundo. Só tá faltando o Celso abrir a câmera, a outra Simone, Cristina. Bom, vou começar uma introdução aqui enquanto todo mundo se ajeita aí com as câmeras, né? A ideia é a gente fazer algumas práticas para os nossos olhos. Bem-vinda, Rita. A ideia é a gente fazer uma prática para os nossos olhos, por conta que agora a gente está ficando muito mais tempo dentro de ambientes e aí a nossa visão acaba ficando um pouco perturbada com essa falta de olhar horizontes, né? E aí é importante... Ah, legal, Cássia, legal. Eu vou pedir só para fechar o microfone nesse primeiro momento. Bem-vinda, Cássia. E a mãe dela, que ela não colocou o nome, mas tudo bem. Como eu estava comentando... Legal, legal. A gente está ficando cada vez mais com a nossa visão cada vez mais reduzida e mais cansada, porque a gente está cada vez olhando micro-horizontes. A tela do celular, a tela do computador, né? Então tá ficando cada vez a nossa visão periférica, ela tá se restringindo. E já tem uma perda natural conforme a idade que a gente vai alcançando, a visão periférica ela vai se diminuindo. E isso acaba trazendo as quedas para as pessoas que estão mais idosas. Isso já é um fato, tem muitos artigos publicados a respeito disso. Então hoje a gente vai trabalhar um pouquinho para a gente ampliar um pouco a visão e fazer um relaxamento
dessa parte posterior do pescoço. Não sei se vocês sabem, mas a nossa visão ela está muito associada aqui à parte da nuca, né? Toda essa parte a gente chama de córtex visual, né? Então é bem interessante. Eu vou fazer o encontro de hoje, ainda uma prática introdutória, que é uma prática boa para todos, e ajuda nessa questão de perto e longe. Eu vou mandar um link com uma ficha para responder um questionário de anamnese mesmo, para eu saber, para eu poder separar. A gente vai fazer o encontro de hoje e da outra segunda, e aí eu vou separar os grupinhos para que os grupos de práticas, não de pessoas, tá? Os grupos de práticas voltados para as pessoas. E aí a gente começa um trabalho mais profundo. Então, dado aí alguns esclarecimentos, só os céus continuam não vendo, aí tem a outra Simone que não está aparecendo, mas eu estou ouvindo aqui, acho que estão vendo direitinho. Então eu vou conduzir uma prática e no final a gente abre para conversar um pouquinho. Combinado? Tá. Então, deixem um objeto pequeno perto de vocês. Eu vou ficar mais afastado pra gente. Vocês podem estar sentados numa cadeira, não precisa ser no chão. Eu vou fazer aqui, que pra mim é mais confortável assim, tá? Então, sentem de forma bem confortável, né? As pessoas que utilizam óculos, essa prática eu vou pedir para vocês fazerem sem óculos. Fiquem tranquilos, porque eu vou falar. Então, se precisar aumentar o som na sua casa, esse é o momento para fazer isso. Para que vocês me ouçam bem, porque através da voz vocês vão conseguir fazer os exercícios. Tá? Então a gente deixar um pouquinho o óculos, a lente, para a gente exercitar a nossa visão genuína, que é essa visão que a gente quer recuperar, né? Então, feito isso, vamos começar primeiro sentados. Tô vendo aí que o pessoal tá fazendo alguns ajustes, natural. Vou pedir para que vocês desencostem um pouquinho o encosto das costas para que a gente não fique em má postura e nem caia em sonolência. Coluna ereta, como se houvesse um fiozinho que puxa do topo da cabeça até o teto. Feche os olhos por um momento. Respire de forma profunda e bem lentamente vai observando, mesmo de olhos fechados, como é que fica a luminosidade. Porque mesmo com as pálpebras fechadas, nós percebemos pouca ou muita luminosidade. Inspire. Bem lentamente, vá trazendo as mãos à frente do peito, unindo palma com palma, de forma bem relaxada. Respire, perceba o toque das mãos, os ombros como estão, a postura. Então, bem lentamente, vá deixando a cabeça cair à frente, o queixo vai em direção ao tórax. Os olhos estão fechados. Perceba o alongamento que acontece na parte cervical, do pescoço, parte posterior da nuca. Então, abra os olhos e olhe lá para as pontas dos dedos das mãos. Tente perceber os detalhes. Mesmo que a sua visão esteja um pouco embaçada agora, ou falte um pouquinho de foco, tente visualizar. Feche os olhos. Vá retornando com a cabeça ao centro e agora relaxe as mãos,
Deixe que as mãos pousem sobre os joelhos, coxas, de forma bem relaxada. Vamos começar agora a trabalhar a parte dos ombros. Lentamente nós vamos elevando os ombros em direção às orelhas e descendo eles lá para trás, como se quiséssemos encontrar as escápulas. Vá fazendo isso, inspire, eleve os ombros, expire, desça os ombros. Vai inspirando. Vá fazendo isso de forma lenta, bem relaxada, de acordo com a sua respiração. Os ombros se elevam, aproximam das orelhas e descem. Pare, feche os olhos por um momento. Perceba como está o pescoço, os ombros. E agora, como se nós quiséssemos aproximar a orelha direita do ombro direito. A cabeça tomba lateralmente. Deixe que a cabeça tombe em direção ao ombro direito. Feche os olhos. Não faça nenhum tipo de força. Tente relaxar o maxilar, os ombros, a testa. A pele do rosto fica bem lisa. Respire. Então, como se quiséssemos olhar para o chão ainda dessa forma inclinada, vai virando a cabeça como quem quer olhar lá para o chão. Mas a orelha direita ainda está próxima do ombro direito. Tente não forçar, o ombro deve estar relaxado e os olhos também. Abra os olhos, olhe lá para baixo, enxergando os detalhes, ou pelo menos tentando manter o foco da visão. Lentamente vá retornando com a cabeça ao centro. Feche os olhos, alinhe o pescoço. Perceba se há alguma diferença entre um lado e o outro do pescoço. Então, deixe que a cabeça tombe para baixo. O queixo vai em direção ao tórax. E agora, ambas as mãos seguram as têmporas da cabeça, as laterais da cabeça. Mas não é para puxar a cabeça. É apenas para lembrar que você pode relaxar. Respire. Perceba o alongamento da parte cervical. Como está o pescoço, o queixo. Então, retire as mãos. Volte com a cabeça ao centro, cabeça alinhada. Feche os olhos, observe como está a parte posterior do pescoço, a nuca. Perceba se é difícil, se é fácil. Então, deixe que a cabeça caia lá para trás agora. Como se você quisesse olhar para o teto. A boca pode ficar entreaberta, a garganta relaxada.
Os ombros devem estar bem relaxados. Respire. Voltamos com a cabeça ao centro. Feche os olhos. Observe como está o pescoço, a parte posterior do pescoço. E agora vamos tentar aproximar a orelha esquerda do ombro esquerdo. Você vai tombando a cabeça, como se quisesse colocar a cabeça no ombro. Mas vá no seu limite, não force. Respire. Perceba o alongamento que acontece no ombro direito, na lateral do pescoço. Tente soltar o maxilar. Então, como se você quisesse olhar para o chão, vá virando um pouquinho a cabeça, olhando para o chão. Abra os olhos e olhe lá para o chão. Sustente o olhar. Não se esqueça de piscar. Perceba o alongamento que acontece na parte frontal do tórax, como modifica a ação. Então, lentamente você vai alinhando a cabeça, voltando com a cabeça ao centro. Feche os olhos. Perceba como está agora o seu pescoço. Perceba como está a sua atenção, o seu estado de presença. E agora, aquele objeto que eu comentei com você, traga ele bem pertinho de você. Segure ele com a sua mão direita, se você for destro. Se você for canhoto, você pode segurar com a esquerda. Então, estenda o braço à frente e você olha bem esse objeto. Observa bem ele, os detalhes lá na frente. Mesmo que seja turvo ou embaçado, sustente o seu olhar. Então, vá aproximando ele bem lentamente. Vá aproximando ele até chegar no seu nariz. E mantenha. Segure ele um pouquinho bem próximo do seu nariz. Mas vá piscando, não force a visão. Feche os olhos, relaxe o braço, mantenha os olhos fechados por alguns instantes. Então você abre os olhos novamente, estende agora o braço oposto. Se você fez com o esquerdo, você faz com o direito. Lá na frente. Então, observe bem os detalhes desse objeto que está lá na frente. E agora que o seu olhar está bem fixo nele, vá aproximando ele até chegar perto do seu nariz, mas faça isso de forma lenta. Bem lenta. Perceba em qual momento ele fica totalmente distorcido. Então, sustente ele bem próximo do seu nariz. Feche os olhos
Retire o objeto, descanse um pouco. Faremos novamente alternando, troque a mão. Então, nós vamos fazer agora isso por 3 vezes. Você já conhece o movimento do olhar, mas vamos acrescentar a respiração. Quando nós estendemos, expiramos. Quando inspiramos, trazemos para próximo. Inspire, traga bem pertinho. E expire, vá lá na frente, com o mesmo braço. Faremos isso por 3 vezes. Vá aproveitando para perceber quanto que fica embaçado quando chega perto. Se é difícil fazer. Agora pare, feche os olhos, descanse a mão, o braço. Faremos do outro lado. Então troque a mão, leve o seu objeto lá na frente. Então traga ele perto, inspirando. E afaste, expirando. Faça isso por 3 vezes. Então, feche os olhos, pode colocar o seu objeto apoiado em algum lugar próximo a você. Mantenha os olhos fechados por um momento, pois até o momento fizemos alguns preparatórios para a nossa visão. Agora, faremos um exercício que no yoga se chama Brahma Mudra. Brahma Mudra lembra Brahman, que é aquele Deus que olha para todos os lados, uma divindade hindu. Então, começamos deixando que a nossa cabeça caia para trás e o nosso olhar vai lá na ponta do nariz, como se quiséssemos olhar a ponta do nariz. Então retorne com a cabeça ao centro, feche os olhos e agora vamos deixar que o nosso queixo vá em direção ao tórax e como se houvesse um ponto entre as sobrancelhas, vamos olhar, como se quiséssemos olhar para um ponto entre as sobrancelhas. Você pode até colocar o dedo, o indicador, no alto da testa, mas tente não enrugar a testa. Geralmente, quando fazemos isso, utilizamos mais a musculatura da testa do que dos olhos, e nós queremos trabalhar os olhos. Então deixe a testa suave e leve o seu olhar lá para cima. Então relaxe, volte com a cabeça ao centro. E agora vamos virar a nossa cabeça para a lateral direita. O seu olhar vai fechado agora. Os olhos fechados, você gira como quem quer olhar lá no fundo da sala. Então, abra os olhos
e olhe lá no fundo, como se você quisesse ver algo que está lá no fundo, no canto direito da sua casa. Lentamente feche os olhos e vá retornando com a cabeça ao centro. Faremos para o outro lado. Você vai girar a cabeça para o lado esquerdo agora. Como se você quisesse olhar lá no canto da sala. Tente não fazer esforços desnecessários com o ombro, o maxilar, a testa. Só os olhos acompanham, só os olhos olham lá no fundo. Feche os olhos e vá retornando com a cabeça ao centro. E agora, faremos uma pequena flexão, esfregando uma mão na outra. As mãos se esfregam. E quando estiverem bem quentes, você vai cobrir os olhos com as palmas das mãos. As palmas das mãos cobrem os olhos. Faça isso de forma que não entre nenhuma luz. Fique totalmente escuro. Mantenha as mãos cobrindo os olhos. Imagine que na sua mão, como se ela pudesse ficar pintada de preto, completa escuridão, bem escuro. Bem escuro. Então mantenha os olhos fechados ainda e lentamente retire as mãos, mas as pálpebras estão fechadas. Vá percebendo a claridade que você percebe, mesmo de olhos fechados. Fazendo isso, nós estamos exercitando os músculos de foco da visão, evitando cataratas, entre outras coisas que acontecem com a nossa visão. A capacidade de ver perto, longe. Então, lentamente, vá abrindo os olhos. Perceba a luminosidade do ambiente. Perceba como você se sente. E agora, nós vamos fazer algumas posturas com os braços, exercitando toda essa cadeia dos braços, a musculatura das escápulas. Então, começamos com os braços bem estendidos lateralmente. Estenda os braços lateralmente. Então as palmas das mãos viram para frente. Estenda, estenda bem. Você vai sentir extensão do tórax. E então, você vai como se você fosse dar um abraço em você, fechando os braços e as mãos se tocam lá atrás nas escápulas, como se você quisesse tocar lá atrás. Acomode bem e então deixe que a cabeça caia para frente.
Perceba o alongamento que acontece lá atrás, pescoço, escápulas. Perceba agora qual braço está por cima, qual braço está por baixo. Então você volta com a sua cabeça ao centro. E lentamente você vai abrindo novamente os braços lateralmente. Sustente os braços lá atrás. Abra bem o tórax. E agora você vai fazer o oposto. Ambos os braços vão se aproximando como se você fosse dar um grande abraço em você. Deixe que as mãos toquem lá atrás. Ana, por cima dos braços, do ombro. Os dois ombros. Não é no pescoço, é embaixo aqui, ó. Isso. Mais para baixo. Isso aí. Certinho. E agora, deixe que a cabeça caia para frente. Relaxe. Perceba a respiração no tórax. Subindo e descendo, os batimentos cardíacos. Perceba aí uma postura de acolhimento também. Lentamente você volta com a cabeça ao centro. E vai desfazendo a postura dos braços. Deixe os braços ao longo do corpo. Isso, de forma bem relaxada. Então, vamos fazer um pequeno pescoço. Começando, levando o queixo em direção ao tórax. E como se você quisesse levar o queixo para o ombro direito. E você retorna, passando pelo centro, levando até o ombro esquerdo. De forma bem gentil, suave. Vá percebendo a parte posterior do pescoço. Quando o queixo se aproxima do ombro direito, a lateral esquerda se estende. Essa é uma percepção. Vá observando esse movimento. Pare com a cabeça ao centro, retorne, alinhando a sua cabeça, alinhando a sua coluna cervical. E agora, se você tem possibilidade, eu vou pedir para que você se acomode deitado. Escolha um lugar deitado, para ficar deitado. Mas que você possa me ouvir. Mesmo deitado, que você possa me ouvir. Deite-se. Eu vou me sentar só mais próximo do microfone, mas eu vou conduzir o relaxamento, tá bom? Você se deita, as palmas das mãos estão voltadas para cima, os braços estão ao longo do corpo, de forma bem relaxada. Os pés estão afastados, soltos, bem relaxados. Perceba então a acomodação da cabeça. Perceba como fica a cabeça, a coluna lombar. Feche os olhos. No yoga, essa postura é conhecida como postura Shavasana. Postura Shavasana nada mais é que a postura do cadáver.
Mas não tenha receios, pois ela só quer dizer sobre relaxamento profundo e imobilidade. Então, de olhos fechados, você observa como estão as plantas dos pés e permite aos pés relaxar um pouco mais. Relaxa os tornozelos, os joelhos, relaxa dentro das coxas, relaxa a coluna lombar, relaxa o tórax, abdômen, relaxe os ombros, os braços, antebraços, punhos e mãos. Então, você leva a sua atenção lá para a região da sua garganta. Perceba como está a sua garganta, o pescoço. Perceba como está o apoio da cabeça. Relaxe o couro cabeludo, a testa. Relaxe bem entre as sobrancelhas. Perceba as suas pálpebras, os olhos. Perceba como está a sua pele do rosto. Se ela está relaxada. Então, vá relaxando cada vez mais. Relaxe a boca. Relaxe dentro da boca, língua, gengiva. E como se você pudesse relaxar um pouco mais os olhos, toda essa musculatura que nós trabalhamos até o momento. E a cada expiração, assim como o nosso corpo físico, ele libera todas as toxinas que não são mais necessárias ao nosso corpo, imagine que junto com esse ar que vai sendo eliminado também as tensões, vai sendo eliminado todas as distorções, ou todo tipo de desequilíbrio que exista, ele vai sendo eliminado para fora de você. E perceba que quando estamos relaxados, tranquilos, serenos, permitimos ao nosso corpo se regenerar. Permitimos que o nosso coração trabalhe de forma serena, fazendo com que todo o sangue flua pelo nosso corpo, nutrindo cada um dos nossos tecidos, dos nossos órgãos, dos nossos ossos. Quando damos espaço e nutrição, conseguimos que o nosso próprio corpo encontre a cura em nós para qualquer processo que estivermos vivendo. Seja das visões da vida, ou da clareza, do foco. Quando estamos relaxados e serenos, podemos ter uma visão mais clara, mais límpida. Podemos nutrir, regenerar. E você vai observando os sons.
quando os sons tocam o nosso corpo, são capazes de equilibrar e harmonizar. Então, você faz pequenos movimentos com os dedos das mãos, com os dedos dos pés, mas ainda não se levanta. Novamente, você junta as suas mãos, fazendo aquele movimento de fricção, como se quisesse aquecer as mãos. Vá aquecendo as suas mãos. Então, cubra os olhos, as palmas das mãos cobrem os olhos estão fechados. E nesse momento você pode perceber que estamos dando um pequeno descanso para a nossa visão. Você pode perceber que é possível relaxar os músculos da face, dos olhos. Então você retira as mãos, mas não abre os olhos ainda. Vai percebendo os tons e a claridade através da pálpebra do olho, ainda sem abrir os olhos. E no seu tempo, você pode se espreguiçar, se alongar. Pode ser que você sinta uma vontade de soltar um grande suspiro, ou um bocejo. Vai movimentando o corpo, trazendo um pouco de atenção para o seu corpo. Talvez você tenha alguma vontade de se espreguiçar ou fazer algum movimento. Permita-se fazer isso. E no seu tempo, você escolhe um lado do corpo para se acomodar. Acomode o seu corpo lateralmente. E sem pressa, de forma gentil, nós vamos ficando sentados. Tempo. Ficamos sentados. Vamos nos acomodando. Bom, finalizei a parte prática com vocês. Agradeço a presença de todos. Eu vou abrir o microfone para dar mais algumas dar mais algumas orientações para vocês e vou abrir os microfones também para a gente falar um pouquinho, tá? A primeira orientação é que em toda a prática vocês tentem manter a testa relaxada, os olhos relaxados,
E durante o dia, no dia a dia, tentem piscar mais vezes. Na próxima aula eu vou dar mais algumas técnicas de relaxamento das órbitas, dos olhos. Mas uma coisa importante é, durante o dia, a gente ir piscando. Esse movimento de piscar os olhos, ele serve para 3 coisas muito importantes. Uma é lubrificar, a outra é limpar e dar descanso para os nossos olhos. Então é muito importante a gente piscar. O ideal era a gente piscar a cada 3 segundos, mas a gente não faz isso, porque geralmente a gente está vidrado. Então, e não pode ser uma piscada forçando o globo ocular, porque o nosso olho, eu fiz algumas aulas no Laboratório de Anatomia da Santa Casa aqui de São Paulo, e ele é muito parecido com um ovo cozido, é muito molinho o nosso olho, é muito molinho, sabe? E aí a gente esfrega o olho e aperta, e é tão sensível. Então, a gente precisa ter essa consciência com os nossos olhos, de quando piscar de forma serena, em vez de esfregar muito o olho, lavar o olho, né? E pensar que essa parte de piscando o olho, se tiver alguma sujeira, ela vai sair. É que às vezes a gente sente um incômodo e já quer rápido fazer uma coisa, só que isso acaba machucando, né, o nosso olho ao longo da vida. Por isso que é importante. Então, assim, dei algumas dessas indicações que são muito boas, assim, ao longo de uma vida toda e ao longo da semana. E aí, na próxima aula, a gente conversa mais sobre alguns exercícios. E aí, vou mandar o link para vocês me dizerem quais são os probleminhas, as dificuldades, a parte mais assertiva, para eu ir separando as práticas. Tendo dito isso, vou abrir vocês conseguem abrir o microfone e falar um por vez aí, tá bom? Boa noite, Gisele. Boa noite. Oi, Maria Tereza. O exercício com objeto Ah. pode fazer durante o dia também, 3 vezes? Vocês devem. A única coisa é o seguinte, como eu vou voltar essas aulas separadas por grupos, né? Por exemplo, uma pessoa que tem... No seu caso, eu vi lá, não tem glaucoma, mas tem pessoas aqui que tem. O ideal é você começar com 30 segundos, né? Você não pode fazer muito tempo, porque senão, se você tem uma pressão alta ocular, ela vai aumentar e você vai acabar tendo mais colaterais do que... Agora, se você vai fazendo isso de forma gradativa, isso com o tempo vai melhorar muito, só que é uma coisa crescente, entendeu? No seu caso, você pode fazer. Uma coisa que eu recomendo para vocês no dia a dia, olha para alguma coisa perto e olha para uma coisa assim a 6 metros. Sempre façam isso. E façam isso sem óculos, porque o óculos e a lente... porque eu vi. O óculos e a lente, eles são muletas. E aí os olhos vão ficando mais preguiçosos com o tempo. Então, sempre que for fazer esses exercícios, tentar fazer sem o óculos, para a gente recuperar a visão genuína.